Vamos retomar então. Agora eu quero tratar com vocês sobre algumas novas tendências em criminologia, o que vem se produzindo hoje na criminologia. Tá? Quando eu digo hoje, eu estou falando dos anos 2000 para cá. A gente tem algumas tendências que vocês já devem ter ouvido bastante falar, que para uma prova de defensoria não são tão importantes por questões óbvias, que são as tendências mais ligadas ao recrudescimento, ao endurecimento, a essa ideia que a gente chama de neorrealismo de direita, né? Que talvez abarcasse aí as teorias, né? O Law and Order, a teoria da lei e da ordem, não é nem exatamente uma teoria, não é uma teoria a lei e a ordem, é uma política criminal, né? Uma matriz político-criminal. A ideia das janelas quebradas, broken windows, a ideia do tolerância zero, que eu esqueci de pôr aí também, que de certa forma se comunicam e que são novas tendências político-criminais que não dão certo, que não deram certo no mundo inteiro, mas que foram colocadas em prática. E o direito penal do inimigo, que eu não vou falar com vocês porque seria mais direito penal, né? Então acho que o professor de direito penal, algum professor chegou a falar já direito penal do inimigo com vocês? Não? Acho que ainda vai falar, Eu vou citar só, mas vai ficar no direito penal, tá? Quando alguém for falar de funcionalismo e tal, vai trazer. Essas matrizes políticos criminais de direita, né? Law and Order, né? A lei e ordem, tolerância zero, ou a política das janelas quebradas, pregam todas elas a ideia de que o Estado deveria punir toda e qualquer infração, inclusive as menores infrações, de forma exemplar, para evitar que as grandes infrações aconteçam. Isso faz algum sentido? Não faz nenhum sentido. O fato de você prender um monte de furto não vai evitar que um homicídio aconteça. Então não acontece, não existe essa relação lógica. Mas de onde vem essa relação lógica? Né? As políticas de lei e ordem, tolerância zero, janelas quebradas, elas foram implementadas, sobretudo, dos anos 90 para os anos 2000, em Nova York, sobretudo a partir da prefeitura do Rudolph Giuliani, né, que é um prefeito nova-iorquino que trouxe como plataforma política essa ideia de uma política de lei e de ordem para evitar ou para diminuir o número grande de crimes que aconteciam e ainda acontecem nas periferias de Nova York. Não diminuiu, né? Hoje a gente tem um número de pessoas encarceradas maior em Nova York, das piores prisões dos Estados Unidos, pelo menos 2 estão em Nova York, estão extremamente superlotadas por conta dessa política adotada pelo prefeito Rudolph Giuliani. Alguns experimentos de psicologia social realizados nos 80, 90 deram uma sustentação teórica para essas políticas, mas que é muito frágil. Quais são esses experimentos? Né? Por isso que se chamou janelas quebradas. A ideia era a seguinte: se deixa um carro estacionado na rua e outro carro estacionado próximo, só que esse outro carro é exatamente do mesmo modelo, exatamente igual, com uma janela quebrada. Então você quebra a janela de um carro e o outro sem a janela quebrada. E aí o que eles perceberam, que os pesquisadores perceberam, esse experimento já foi reproduzido várias vezes, é que o carro com a janela quebrada, ele é depredado. A população passa lá, quebra as outras janelas, pega coisa de dentro, risca e tal. O carro sem a janela quebrada não é depredado, né? Isso é a mesma coisa em casa. Se você quebra a janela de uma casa, as pessoas começam a quebrar as outras janelas, pichar, etc. Se não tem nenhuma janela quebrada, ou se você já não tem algum sinal de depredação daquela casa, é mais comum que aquela casa seja preservada pela população que anda por lá. Isso faz sentido, né? Faz sentido desse ponto de vista em que quando você tem alguma coisa que já está depredada, que dá a impressão de estar sendo descuidado, de ninguém se importar com aquilo, é mais comum que aquela coisa seja depredada em relação a algo que está bem conservado, né? Isso até é um pouco óbvio. Mas aí acabaram transpondo essa ideia para uma política de segurança pública das janelas quebradas, quer dizer, que seria a ideia de então punir as pequenas infrações para que as grandes não acontecessem. Só que essa transposição não aconteceu. Quer dizer, você não é uma coisa com janela quebrada, você está simplesmente fazendo uma transposição de uma ideia que não se aplica à realidade sociológica, e aí começou-se a punir. Né, a gente teve uma polícia nova-iorquina orientada a punir severamente as pequenas infrações, então as drug offenses, né, minor drug offenses, tipo portes de droga para uso pessoal, pequenos danos, pequenos furtos, com penas extremamente altas. Isso gerou
um aprofundamento na própria injustiça da seletividade do sistema penal, porque só imigrantes negros e hispânicos foram, latinos foram presos. Isso não reduziu a prática dos grandes crimes em Nova York. Apesar do próprio prefeito Rudolph Giuliani ter vendido isso como uma grande conquista, todos os dados empíricos mostram que essa política de tolerância zero não levou a lugar nenhum e aprofundou problemas que já existiam, que é o superencarceramento em massa, tanto que hoje os Estados Unidos tentam reverter isso por meio de políticas de, por exemplo, descriminalização de drogas. É vergonhoso que os Estados Unidos, que é o país que iniciou a guerra às drogas, hoje reveja essa política de guerra às drogas, enquanto o Brasil não tem nenhum interesse político em rever essa situação. Mas essas são o que a gente pode chamar de um neorrealismo de direito. Então a ideia de lei e ordem, quer dizer, cumprimento estrito da lei e da ordem, a ideia de janelas quebradas, tolerância zero com as pequenas infrações. Essas são as políticas que a gente pode colocar aí dentro desse pacote do neorrealismo de direita. Bom, a par dessas políticas, que eu estou falando muito rapidamente, porque realmente para uma prova de defensoria o que faz sentido é vocês saberem que elas não fazem sentido, né? Inclusive, numa das provas caiu política de tolerância zero, mas que era justamente para você fazer uma crítica à política de tolerância zero. Acho que vocês têm toda a condição de fazer. Mas a gente também tem alguns autores, e aí muito mais interessantes, que começaram a produzir a partir dos anos 2000, né, o Vacan aí em 99, que publica Prisões da Miséria, mas depois, se não me engano, em 2007 ele vai publicar, não sei se 2007, 2005, Punir os Pobres, a nova gestão da miséria nos Estados Unidos. Esses dois autores, eles talvez sejam os dois principais autores da criminologia sociológica que se produz hoje no mundo, né, que são David Garland, que ele é inglês, ele foi formado por Oxford. Ele publicou em 2001 Cultura do Controle, ou Cultura do Controle do Crime, depende da tradução. E o Vacan, que é francês, mas ele é professor de Berkeley, nos Estados Unidos, que em 99 publicou Prisões da Miséria. Eu vou falar um pouco desses dois. Ambos esses autores, eles relacionam encarceramento em massa com política neoliberal e desmonte do estado de bem-estar social. Eles têm modos de pensar que hoje, de certa forma, são bastante aceitos no pensamento criminológico mais crítico. Então, vocês forem ler qualquer livro de criminologia mais recente, certamente esses dois autores vão estar citados, principalmente se for uma criminologia mais crítica. Bom, o que o Vacan vai dizer? O Vacan, ele tem esses dois principais livros, o Prisões da Miséria e um pouco depois o Punir os Pobres, né? A nova cultura, como é que é? Punir os Pobres, a nova gestão da miséria nos Estados Unidos, que foi publicado pela Revan. Esse Prisões da Miséria foi publicado pela Jorge Zahar. O que ele vai dizer? Ele vai analisar, do ponto de vista histórico, a punição nos Estados Unidos e de que forma essa punição nos Estados Unidos se relaciona com os movimentos políticos de segregação de raça, os movimentos políticos do apartheid norte-americano, da escravidão do apartheid norte-americano. Os Estados Unidos é um país extremamente racista, como todos sabem, não que o Brasil não seja, mas os Estados Unidos talvez tenha um racismo um pouco mais ostensivo, na medida em que o racismo nos Estados Unidos durante muito tempo foi política de Estado, mesmo depois da abolição da escravidão. No Brasil também, mas de forma um pouco mais velada, né? Não que um racismo seja melhor que o outro, mas o racismo nos Estados Unidos marca muito a história norte-americana. E aí o Vacan vai dizer que na história dos Estados Unidos a gente sempre teve modos, dispositivos de controle da população negra, a começar pelo próprio regime escravocrata. O regime escravocrata, obviamente, uma forma de controle da população negra. Hoje, os Estados Unidos têm mais negros presos do que tinha negros escravos durante todo o período escravocrata. De modo que a gente vê que essas formas de controle dos negros nos Estados Unidos ainda existem, só que hoje isso foi, de certa forma, absorvido pela prisão. E ele vai fazer uma retrospectiva histórica para ver de que forma esses dispositivos, essas formas de controle vão se sucedendo. Então, abolida a escravidão nos Estados Unidos, o Vacan vai dizer que iniciou-se algo que depois ficou conhecido como sistema Jim Crow.
Crow? Jim Crow é o nome de um personagem, que era o Corvo Jim. O Corvo Jim era um personagem da cultura popular americana, que era um corvo, né, mas que fazia um negro, e que era malandro, que tinha toda esse imaginário do que é o negro malandro, à margem da legalidade, indolente, que não gosta de trabalhar, como por exemplo o Zé Carioca, né, que é um personagem criado para Disney para tentar contemplar qual seria o espírito do brasileiro, né, o esperto, que não gosta de trabalhar, que é vagabundo, que é malandro, etc. O Jim Crow é meio que o avô do Zé Carioca, só que ostensivamente negro, ele era um corvo. E esse personagem acaba dando nome a um sistema, como nos Estados Unidos se conhece, o sistema que a gente também pode conhecer como apartheid norte-americano. O apartheid originalmente era uma política da África do Sul, né, em que você tinha políticas públicas de segregação de negros e brancos, e que nos Estados Unidos isso também ocorreu, né? Vocês lembram a Rosa Parks, tal, que acabou se tornando um mártir do movimento negro americano, porque ela se recusou a levantar de um ônibus para um branco sentar e acabou sendo arrastada pelos cabelos para fora desse ônibus. Então, nos Estados Unidos você tinha bebedor para colored, bebedor para brancos, né, para pessoas de cor e pessoas brancas, bebedor, fila, lugar no ônibus, bairros que você poderia morar ou que você não poderia morar, a partir de você ser branco ou não. Tudo isso era política pública nos Estados Unidos de você conseguir manter a população negra sob controle. Né? E esse sistema se chamou Jim Crow porque justamente esse racismo culturalmente era muito disseminado por meio das artes. Então era muito comum na época que os artistas de rua, por exemplo, vestissem de palhaços a partir do blackface, né? Que é essa ideia de você pintar o rosto de negro, o branco pinta o rosto de negro para fazer uma caricatura do que seria o negro. Então isso, como era muito comum nessa lógica perversa, racista norte-americana pós abolição da escravatura, e isso até no anos 60 do século XX, né? Você tem esse sistema, que é um sistema em que o racismo é absolutamente tolerado e incentivado por meio de políticas públicas, o que o Vacan e outros autores vão chamar de sistema Jim Crow, porque remete a esse referencial cultural de que o negro é esse personagem do imaginário popular. O Jim Crow, esse sistema Jim Crow, né, que é o apartheid norte-americano, nos anos 60, os estados acabam revogando as leis de segregação racial, sobretudo a partir da luta do movimento negro, né, que a gente teve Martin Luther King, Malcolm X, Panteras Negras, enfim, toda uma mobilização, o próprio movimento hippie, etc., que vinha no sentido de garantir direitos iguais a todos, até hoje não foram garantidos. Mas com o fim do sistema Jim Crow, então a gente está falando aí de anos 60 para frente, o Vacan vai dizer que o controle dessas populações negras indesejadas que vinham desde a abolição da escravidão vai se dar nos Estados Unidos por meio do gueto. Então o Jim Crow cede espaço à ideia de gueto dos bairros, enclaves negros, hispânicos nos Estados Unidos, em que essa população indesejada, ela acaba tendo bairros específicos, e ainda que você não tenha normas estatais que proíbem essa pessoa de morar em outro bairro, você tem barreiras culturais que fazem com que essas pessoas não possam abandonar os bairros que são tradicionalmente para sua cor de pele, né, ou para sua procedência nacional. Ou seja, desde do descobrimento dos Estados Unidos até hoje, né, quando os negros são trazidos por conta do regime escravocrata, né, os africanos são trazidos, você sempre teve modos de controle da população negra. E aí a gente chega até hoje, quando a gente tem o fato de que 1 a cada 3 negros nos Estados Unidos está sob alguma espécie de controle penal. Ou está preso, ou está monitorado eletronicamente, ou está cumprindo alguma condição de liberdade, né? As ideias de algum período de prova, enfim. 1 a cada 3 negros responde a um processo criminal nos Estados Unidos. Hoje o número de pessoas negras presas é maior do que o número total de escravos durante toda a época da escravidão. Então, de alguma forma, esse sistema de controle hoje se dá pela prisão, sobretudo do ponto de vista da matriz racial. E aí, como que o Vacan vai tentar explicar essa forma pela qual o gueto deixa de atender a essa expectativa de controle da população negra e
o superencarceramento em massa, né, o superencarceramento passa a ser essa forma de controle. O Vaqueri vai relacionar isso ao Estado neoliberal, ao neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? O neoliberalismo é uma corrente político-econômica que, do ponto de vista empírico, nasce na Inglaterra, sobretudo no começo dos anos 80, com a eleição para a primeira-ministra da ministra Margaret Thatcher, que inclusive ontem foi eleita a pior primeira-ministra britânica dos últimos 100 anos, foi uma coisa bastante bacana. Ela é membro do Partido Conservador, ela vira primeira-ministra, e durante os anos 70 a gente teve mundialmente uma crise mundial, uma crise econômica mundial, por conta, sobretudo, da Guerra do Golfo, das guerras dos anos 70 e do choque do petróleo. A gente teve uma sucessão de guerras no Oriente Médio. A Guerra do Golfo é um pouco depois disso, vai até os anos 90, mas a Guerra do Golfo meio que termina esse ciclo, em que você tem conflitos no Oriente Médio. Esses conflitos no Oriente Médio, que vêm desde a criação do Estado de Israel, que isso já para o final dos anos 60 para frente, que desemboca na Guerra do Afeganistão, na Guerra do Iraque, enfim. Desde então a gente teve o Oriente Médio como uma zona de conflito. E quando a gente tem a eclosão de guerras no Oriente Médio, acontecem os choques do petróleo. O primeiro choque do petróleo acontece nos anos 70, quando você tem um aumento do preço do barril do petróleo muito expressivo por conta das guerras locais, sobretudo por conta da criação do Estado de Israel, que transforma aquela região num palco de guerra, de um palco perene de guerra. E nos anos 70 você tem esses choques do petróleo que fazem com que o petróleo se torne mais caro, e isso coloca todo mundo ocidental em crise, né? Estados Unidos, a Europa. E aí, qual que é a solução apontada pelos economistas liberais nessa época? O desmonte do estado de bem-estar social, do welfare state. Então vocês lembram, o welfare state, o estado de bem-estar social, ele surge a partir da quebra da Bolsa de 29. Quando a gente teve a quebra da Bolsa de 29, uma crise econômica mundial, surge nos Estados Unidos a ideia de um estado de bem-estar social. Quer dizer, do fato de que o Estado tem que gerar emprego, de que o Estado tem que assumir parcelas da economia como sendo sua atribuição, para que se criassem políticas anticíclicas e se pudesse dar uma resposta a essa crise da Bolsa de 29, que colocou muita gente na miséria, né? A partir disso vai se fortalecendo nos países centrais essa ideia de um estado de bem-estar social. Então você começa a ter, por exemplo, a ideia de políticas públicas de saúde, que ainda hoje nos Estados Unidos é uma briga, né? O Obamacare ou não o Obamacare, mas no Brasil, por exemplo, você tem a criação do SUS, né? Uma ideia de que a saúde ela é direito de todos. Na Europa você tem também essa ideia de universalização da saúde, no Reino Unido a saúde também é universal. A ideia da previdência, né? Criação de previdência social, direitos trabalhistas e de incursão do Estado na economia para tentar gerar empregos, etc. Isso demanda alguma verba, né? Como por exemplo hoje se critica o Bolsa Família, falando que o Bolsa Família é o responsável pelo Brasil estar na crise que está, como se fosse o Bolsa Família e não o Bolsa Banqueiro, né? Só o que o BNDES dá dinheiro na mão de banqueiro, de grande empresário, já é muito maior e várias vezes maior do que todo o orçamento, toda a parcela do orçamento que é destinada ao Bolsa Família. Mas metade do orçamento do país hoje vai direitinho para o banco por conta de pagamento de juros, né? Também tem essa questão que ninguém questiona, né? Que o Brasil paga religiosamente juros de capital de especulação financeira internacional, e é isso, né? Cerca de metade do Brasil é pago a título de juros. Agora, quando você tem que fazer cortes de gastos, não se pauta nunca a ideia de se cortar gastos das estratos populacionais mais privilegiados. Então esses próprios estratos populacionais mais privilegiados acabam fazendo uma pressão política ideológica para que esses cortes venham justamente no estado de bem-estar social, né, nessas políticas de bem-estar social. Só que essa política de bem-estar social, ela cria uma pressão social muito grande. Por quê? Se você tinha nos Estados Unidos os negros lá no gueto, né, todos lá não saem de lá, né, então eles podem morar lá e tal,
eles não vão vir invadir as cidades, eles não vão vir, essa população indesejada, ela não vai vir invadir, porque na pior das hipóteses, ela tem os benefícios da assistência social, Social Security, né, que nos Estados Unidos boa parte das famílias elas acabavam se sustentando a partir da Seguridade Social, isso na Europa também, né, políticas habitacionais, etc., que de certa forma desmontam um pouco a pressão política que existe em relação à sociedade de classes. Né? O estado de bem-estar social ele serve justamente para evitar a eclosão de um processo revolucionário. Se você dá um mínimo existencial para aquela população que está à margem da sociedade, pelo menos você garante que aquela população não se revolte contra as elites. Então essa é a ideia que está por trás de um estado de bem-estar social, evitar os processos revolucionários como o que havia acontecido muito pouco antes da quebra da Bolsa de 29 na União Soviética, né, na Rússia, a Revolução Russa de 17, não por acaso, menos de um ano depois da Revolução Russa se cria a Organização Mundial do Trabalho, para que os trabalhadores tivessem direitos mínimos assegurados e não promovessem outra revolução como a Revolução Russa, como a Revolução Mexicana ou posteriormente como a Revolução Cubana. Então, toda a ideia desses direitos trabalhistas, do direito do welfare state, né, do estado de bem-estar social, é tentar desarmar essa bomba provocada pela discrepância, pela desigualdade social. Na medida em que você dá um mínimo, o Estado garante o mínimo para que aquelas pessoas não se revoltem. Com o neoliberalismo, essa lógica para de fazer sentido, na medida em que o Estado começa a cortar justamente nesses pontos, né? Algo que hoje o Brasil está vivendo exatamente hoje, né? Essa ideia de que você, sem defender governo Dilma, mas esse impeachment claramente tem um substrato político trazido aí à tona e defendido por elites que são elites empresariais, elites industriais e elites financeiras, né? Isso, quem está por trás da ascensão do governo Temer são elites. Qualquer manifestação na Paulista pelo impeachment é uma elite branca que está lá, acho que ninguém duvida disso. Então há uma pressão por parte dessas elites já privilegiadas no sentido de que precisamos de um governo que vá seguir o quê? Uma política de austeridade, né, que é o que a gente mais ouve hoje. O que é austeridade? É tirar de quem já não tem. Não é tirar de quem tem. Ninguém está falando de austeridade no sentido de você criar, por exemplo, o imposto sobre grandes fortunas, que é o único imposto com previsão constitucional que nunca foi criado no Brasil, porque ninguém teve vontade. Ninguém teve vontade política de criar um imposto sobre grandes fortunas. Também não se fala em austeridade no sentido de renegociação da dívida que se tem, da dívida externa. Nem da dívida interna, que também hoje é até maior que a dívida externa. Então ninguém vai estar pensando em renegociar isso. Então a austeridade é com aqueles com quem a gente tem que ser austero, não com as classes dominantes que vão continuar tendo todos os benefícios do sistema capitalista. Né? Isso é uma luta de poder. Né? Então o neoliberalismo ele é uma luta de poder, uma luta porque está rareando os recursos, então a gente tem que se articular aqui para cortar os gastos de quem não pode reclamar. Só que isso gera um problema, porque gera uma pressão social. Então o que o Vacan vai falar, uma das coisas que o Vacan vai falar, é do caráter falacioso do neoliberalismo, na medida em que se fala o Estado é um opressor, então o Estado não pode influenciar nas nossas práticas econômicas, queremos o Estado mínimo. Não é isso que o nosso prefeito eleito fala, aí, vamos privatizar tudo, que o Estado tem que ser mínimo. O Estado tem que ser mínimo, mas ele também fica falando que vai colocar a Guarda Civil Metropolitana na rua para fazer operação delegada para prender camelô. Isso é Estado mínimo? Estado que fica ostensivamente na rua para prender camelô para garantir direitos de propriedade imaterial de grandes gravadoras e indústrias fonográficas. Isso não parece um Estado mínimo, isso é um Estado bem máximo, né? Um Estado que está inclusive usando a violência do Estado contra aquelas pessoas que de alguma forma colocam em risco, se é que colocam em risco, interesses de grandes empresários, de grandes gravadoras, etc. O lobby da indústria fonográfica é o que faz com que hoje a gente tenha guardas civis metropolitanos na rua arrancando as coisas de pessoas que tentam trabalhar como marreteiros, como camelôs, etc. Então essa ideia de Estado mínimo ela é falaciosa, porque todo Estado mínimo traz em si, dentro de um sistema capitalista, também uma outra face, que é a face do Estado penal máximo. Quando você cria, você corta benefícios securitários, benefícios assistenciais e desmonta o welfare state, ao mesmo tempo
você precisa, o que o Bacan vai falar, de um recrudescimento nas práticas punitivas. Então, o que ele vai até fazer essa imagem, né, que se o Estado tem uma mão direita invisível, né, ou se a economia se desenvolve pela mão invisível do Estado, como diria Adam Smith, não do Estado, da economia, se a economia se desenvolve pela mão invisível, como diria o Adam Smith, essa mão invisível é acompanhada de uma mão de ferro, que é a mão penal. Sempre que você tem esse abstencionismo do Estado, no sentido de garantir um mínimo existencial a essas pessoas que já são historicamente perseguidas, isso tem como consequência um incremento nas práticas punitivas, na medida em que, se você não consegue resolver as questões sociais por meio das políticas assistencialistas, das políticas previdenciárias, das políticas do estado de bem-estar social, essas questões sociais se tornam questões de polícia. Daí que, dentro de um Estado neoliberal, o gueto ele não é mais suficiente para controlar as populações indesejáveis. É necessário que esse gueto crie barras. O gueto com barras é a prisão. A população do gueto passa a viver nas prisões, justamente porque a criminalização é a forma de desarticulação política dessas pressões sociais legítimas que são criadas pela implementação de um Estado neoliberal. Dá para entender essa ideia? Quer dizer, se trata a questão social como questão de polícia, que é um modo de se deslegitimar essa própria luta política das classes exploradas. Né? Quando a gente trata a questão da desigualdade social como uma questão de polícia, a gente está produzindo alienação e, ao mesmo tempo, deslegitimando a luta política. As manifestações recentes, acho que... Exatamente. Exatamente. A tentativa de criminalização das manifestações contra o governo Temer, por exemplo, se encaixou exatamente nessa ideia. Quem está contra isso é bandido. Aqui, todo mundo... Essa ideia super perversa, que a gente ouve todos os dias na televisão, nos jornais, né? Todo mundo vai ter que fazer um sacrifício, porque a gente está numa crise. Mas quem é esse todo mundo? Tem um monte de gente aqui que não está fazendo sacrifício nenhum. Quem está fazendo sacrifício é só quem já é sacrificado. Então, se todo mundo vai ter que fazer esse sacrifício, quem está contra isso é o quê? Bandido. Né? E aí é baderneiro, é black bloc. Tem que dizer, essa ideia de criminalização dos movimentos sociais é uma decorrência disso também. Então, a pessoa que... A ideia de você tratar o gueto como um lugar que só tem bandido, tratar a favela como um lugar perigoso, um lugar que só tem bandido, é um jeito de você aumentar essa distância social em relação a essas pessoas e fazer com que as justas reivindicações dessas pessoas que estão sendo oprimidas por uma política abstencionista do Estado, que tira todos os direitos que as pessoas têm garantidas, essa demanda justa, ela acaba sendo deslegitimada por meio da criminalização. E isso tem como consequência o superencarceramento. É o fato de que as pessoas começam a ser recolhidas em uma velocidade frenética para dentro das prisões. Até hoje a gente tem o fato de que quase metade, um a cada 3 cidadãos negros nos Estados Unidos está sob controle penal, ou preso, ou monitorado, ou em período de prova. Ou seja, não basta mais o gueto, O Estado assume essa lógica, o Estado assume essa função de garantir aí a segregação, o controle dessas classes indesejadas. É isso que o Bacan está dizendo. Então, assim ele relaciona o encarceramento em massa com a política neoliberal, fazendo essa reconstrução histórica. Quer dizer, os negros dos Estados Unidos, assim como depois os migrantes, os hispânicos, etc., eles sempre foram uma classe, um grupo populacional que teve de se manter sob vigilância do Estado. E aí, a partir dos anos 80 e 90, dos 70 para frente, quando os Estados Unidos começam a adotar o modelo político neoliberal, o encarceramento em massa vem como forma associada de controle dessas mesmas classes de anos. Tudo bem? Dá para entender essa ideia? O Garland vai nesse sentido também. O David Garland, ele vai dizer que o David Garland ele vai analisar isso a partir da ideia de funções da pena, de para que servem as penas. E o Garland ele vai dizer que se durante o welfare state toda a penologia, quer dizer, todos aqueles que estudam direito penal e pena, entendiam que a função da pena era a ressocialização, é uma coisa que nunca existiu. Nunca se ressocializou ninguém prendendo essa pessoa.
mas se falava que a pessoa ia ser reeducada, então você tinha pelo menos algumas políticas públicas penitenciárias no sentido de reinserção social, que sempre foram fracassadas, mas sempre era um discurso legítimo. Legitima a pena é o fato de que a gente está tentando melhorar aquele indivíduo, né? Pelo menos do ponto de vista discursivo. Isso nunca deu certo, isso sempre foi mentira, mas pelo menos havia essa necessidade de tentar justificar por que a gente está prendendo aquela pessoa. Então, por que vocês estão prendendo essa pessoa? Ah, porque a gente vai reeducar essa pessoa, etc. E a partir do desmonte do welfare state, isso também atinge as práticas prisionais, e o Garland vai dizer, e ele, a partir da análise, né, na Inglaterra, que é o primeiro país a adotar o sistema neoliberal a partir da Margaret Thatcher, como que esses discursos ressocialização, reabilitação, etc., vão sendo abandonados. Então o que ele chamava de welfarismo penal vai sendo destruído, né? Esse aspecto penal do welfare state, essa ideia de que tem que ter escola dentro do presídio, tem que ter saúde dentro do presídio, isso tudo vai sendo desmontado. E a ideologia dominante na segurança pública passa a ser a inocuização ou a inabilitação do indivíduo. Quer dizer, aquele indivíduo tem que ser simplesmente isolado em um bolsão de miséria e de segregação. O RDD aqui é um reflexo disso, né? Essa ideia de que o RDD, ninguém fala, a pessoa tem que ser ressocializada por meio do RDD. Isso não estava na pauta quando se criou o RDD. Qualquer benefício para a pessoa presa, ainda que discursivo, ainda que falacioso, quer dizer, na verdade, se a prisão ela sempre foi um dispositivo de extermínio, agora simplesmente não se tem mais vergonha. O Estado coloca isso tranquilamente, então não precisa ter reeducação, reabilitação, essas coisas que sempre foram falsas, nunca existiram, mas hoje sequer se faz menção a essas supostas finalidades da pena, né? Então todas as movimentações político-criminais posteriores, elas sempre vêm no sentido de isolamento, inocuização e inabilitação, e é isso que o Garland vai estudar. Então, tanto o Garland quanto o Lacan, eles trazem raciocínios de certa forma complementares nesse sentido, né? O Garland vai estudar como que o neoliberalismo atinge as formas de execução da pena, né? Como as penas se tornam mais cruéis a partir do neoliberalismo, justamente por conta do abandono dessas teorias rei. E o Lacan vai estudar como o neoliberalismo, além disso, ainda cria uma política de encarceramento em massa da pobreza. E esses dois autores vão tentar entender, então, de que forma isso se coloca no mundo ocidental. O Garland tem uma coisa legal, ele vai falar que o Estado neoliberal ele é um Estado centauro, né, porque ele tem uma cabeça liberal sobre um corpo de cavalo. Então a cabeça liberal tem os contingenciar e políticas de austeridade e o mercado, a livre iniciativa, a livre concorrência, essa cabeça liberal de Adam Smith sobre um corpo de cavalo que pisoteia as populações pobres, né, que são o produto, né, o subproduto indesejado dessa política neoliberal de abstencionismo, etc. Tudo bem? Outro autor que também vai flertar com essas questões é o Bauman. O Zygmunt Bauman, ele vai dizer que numa sociedade de consumo, a prisão ela é o habitat do consumidor falho, daquela pessoa que não serve ao mercado de consumo, quer dizer, aquele que não consome, que não é um consumidor, que não coloca em andamento aí a lógica do mercado de consumo, que é a lógica de produção e de circulação de mercadorias. Quer dizer, a pessoa que não entra nessa lógica, que é um consumidor falho, é aquele cliente preferencial da própria ação do sistema penal. É interessante também a gente trazer essa lógica de que numa sociedade de consumo, o fato da pessoa não conseguir consumir faz com que ela seja alvo do sistema penal, seja porque ela vai aparentar ser um não consumidor, né? Ela não vai ter roupas da moda, não vai se vestir como alguém da classe média, seja porque eventualmente ela pode furtar alguma coisa e ela subverteria essa lógica da sociedade de consumo, seja simplesmente porque ela é supérflua e porque ela é inútil no mercado de consumo, por isso ela deve ser encaminhada numa masmorra, né? Essa ideia da pureza são resquícios do nazismo, são resquícios das ideologias totalitárias do século XX, né, que hoje se aplicam aos pobres. Hoje o extermínio e o genocídio estão voltados à população pobre, negra e periférica no Brasil, são vítimas dessa ideia de pureza, dessa ideia de que
Um dia viveremos numa sociedade pura onde todos serão cidadãos de bem, todos aqueles que não se enquadram nesse estereótipo vão ser fisicamente eliminados por meio da prisão, por meio das polícias, etc. Tudo bem? Bem, a gente tem ainda 40 minutos. Nesses 40 minutos, eu queria muito rapidamente tratar com vocês de alguns aspectos da criminologia clínica. Até agora, a gente conversou sobre criminologia sociológica, quer dizer, aquela criminologia que é parte do estudo das sociedades para tentar tirar as suas conclusões, né? Então, até agora a gente falou de criminologia sociológica, a gente não falou de criminologia clínica. O que é a criminologia clínica? O Benigno de Túlio, que é um discípulo do Lombroso, né? Não precisa nem anotar isso aqui, Benigno de Túlio. Benigno de Túlio, autor italiano, médico, discípulo de Lombroso, ele é o primeiro a cunhar esse termo, criminologia clínica. Ele vai dizer que a criminologia clínica é o estudo do fenômeno criminal por meio do exame da personalidade do culpado. Vejam que ele é bem discípulo de Lombroso mesmo, né, quando ele vai definir o mas por que eu quero falar de criminologia? Normalmente a criminologia clínica ela está mais associada à psiquiatria, à psicologia, ao serviço social. A criminologia clínica é o aspecto da criminologia que tenta olhar para o fenômeno da criminalidade a partir do seu fenômeno individual. Quer dizer, a partir daquela pessoa que cometeu o crime ou que foi selecionada pelo sistema penal, né? Então a criminologia sociológica vai pensar no crime como criminalidade e a criminologia clínica pensa o crime como ato. Então é mais ou menos a ideia, mais ou menos fazendo uma analogia, a diferença entre o estudo da floresta e o estudo da árvore. A criminologia clínica seria o estudo do criminoso individualmente considerado, para tentar descobrir, dentro da sua forma mais tradicional, por que aquela pessoa individualmente considerada cometeu aquele fato criminoso. Um exame da personalidade do culpado. Onde está a criminologia clínica hoje no nosso saber? Sobretudo nos exames, no exame criminológico, no exame de cessação de periculosidade, né? Esses são os fazeres da criminologia clínica dentro da nossa atuação. Então eu quero falar um pouco sobre criminologia clínica com vocês, porque isso acaba aparecendo, sobretudo em alguns tópicos, né? Medidas de segurança, a questão do exame criminológico, etc. Tá? A gente não vai cair criminologia clínica numa prova, isso envolveria conhecimento de psicologia, psiquiatria, etc. Apesar de ser bem interessante esse capítulo da criminologia, eu acho que vale a pena, se tiverem interesse por causa disso, mas a criminologia clínica tem alguns tópicos que a gente precisaria tratar. Então, a gente poderia definir a criminologia clínica pelo Benigno de Túlio coloca como estudo do fenômeno criminal por meio do exame da personalidade do culpado. Uma interpretação um pouco mais moderna disso, o professor Alvino Augusto de Sá, professor de criminologia clínica da USP, ele vai dizer que a gente pode entender criminologia clínica de 3 modos. Né? De um modo mais tradicional, que é esse modo médico-psicológico, etiológico. Então essa seria a primeira forma de entender a criminologia. O que é etiologia? Etiologia é a busca da causa. Então, na medicina, a etiologia é a busca da causa de uma doença. Então, qual é a etiologia do câncer de pele? Talvez a exposição demasiada ao sol. Isso é etiologia, sublatra causa, tonitur effectors. Quer dizer, se você tira a causa, o efeito desaparece. Essa é a ideia, se você tira o tumor, o câncer desaparece. Essa ideia é que se você tira a causa, o efeito desaparece. Durante muito tempo, de Lombroso para frente, até hoje, boa parte da criminologia clínica se dedica a tentar buscar qual é a causa do crime, por que aquela pessoa cometeu o crime. Isso não faz qualquer sentido, né? Se vocês pararem para pensar, na medida em que crime é aquilo que o legislador definiu como crime. Então, quer dizer, se você tenta entender o crime como doença, você vai ter alguns problemas metodológicos muito graves. O primeiro deles, por exemplo, é o fato de algo poder ser descriminalizado. Vamos pensar, por exemplo, no aborto. Né? Se uma mulher praticou um aborto no Brasil e aí vem um grande doutor da criminologia clínica, por que será que essa mulher cometeu esse crime?
Aí depois ela atravessa a fronteira, vai para o Uruguai, ela não é mais criminosa, não tem mais, então curou a doença. Então, cruzar a fronteira cura as pessoas. Quando você tem ordenamentos jurídicos diferentes. Então, o que vocês veem aqui é que durante muito tempo os médicos, os psicólogos, como ainda hoje fazem, eles se prestam a legitimar o que o direito penal faz. O direito penal quer prender aquela pessoa, então ela vai examinar para tentar justificar por que aquela pessoa não pode viver em sociedade. Essa ideia, quando se fala em ciências auxiliares do direito penal, a criminologia, sobretudo clínica, como uma ciência auxiliar do direito penal, é justamente isso, é uma ciência que empresta uma legitimidade falsa científica a uma violência. É para isso que se presta essa criminologia mais tradicional, que tenta buscar no corpo e na mente do indivíduo algo que lhe é externo, que é um rótulo exterior que lhe foi colocado. O Labeling Approach estava, quando a gente estava falando do Labeling Approach, que é da rotulação social, o que é o desvio? O que é o crime? O crime é um rótulo que é imposto de fora daquela pessoa. Agora, o médico, o psicólogo, o psiquiatra, que vão tentar analisar essa pessoa e tentar entender por que ela cometeu esse crime, na verdade eles estão legitimando esse rótulo como se isso não fosse um rótulo de fora para dentro, como se fosse algo que nasceu naquela própria pessoa, que ela tem uma identidade criminosa, e aí cabe aos médicos tentarem identificar essa identidade criminosa e tentar mudar nessa pessoa aquilo que não seja consentâneo aí com a lógica do cidadão de bem. Então, essa seria um primeiro modo de se ver a criminologia clínica, que é essa dimensão médico-psicológico tradicional, ou criminologia clínica de primeira geração, ou modelo médico-psicológico. Há outras formas de se ver a criminologia clínica. O professor Albino vai dizer que há um modelo mais moderno, que ele vai chamar de... Aqui, o modelo médico-psicológico, ele é sobretudo causal, buscar as causas da criminalidade daquela pessoa. Então, o paradigma é causal. O professor Albino vai dizer que também tem outra possibilidade de entender a criminologia clínica a partir de um modelo moderno ou multifatorial, que se abre a outras formas de conhecimento. Então, entendendo que o crime não é uma doença, mas que é uma disfunção social. Quer dizer, que é algo que aconteceu por conta de uma multiplicidade de fatores que são biológicos, psicológicos, médicos, sociais, assistenciais, enfim, há inúmeros fatores que fazem com que o crime apareça. Isso também é problemático, Você pensar que o crime é uma disfunção social é problemático, Porque você está estigmatizando, de certa forma, a pobreza. Por que aquela pessoa cometeu um crime? Porque ela era pobre. Como se isso respondesse o fato dela ter sido criminalizada. É algo muito mais complexo que isso. Por que aquela pessoa foi criminalizada? Então, mas é possível também entender a criminologia clínica, e aqui você abre a porta, não só para os médicos e psicólogos, mas também, por exemplo, assistentes sociais, para outros profissionais que possam também atuar aí, na seara criminológica. Aqui nascem, por exemplo, as ideologias RE, a ideia de ressocialização. Quer dizer, aqui no modelo médico-psicológico a gente fala sobretudo em tratamento. A gente não está falando de ressocialização. Então, Benigno de Túlio, esses autores mais tradicionais da criminologia, eles vão tentar traçar tratamento para o crime. Tratamento como se trata uma gripe, como se trata um câncer. A ideia da analogia médica. Aqui nascem, como propostas de intervenção, a ideia de ressocialização, ou reintegração, ou as teorias RE. E o professor Albino vai falar que há ainda um outro modo de se entender a criminologia clínica, que seria um modelo crítico de criminologia clínica. O modelo crítico de criminologia clínica partiria do pressuposto de que a criminalização em si, ela é um rótulo imposto de fora para dentro. Tudo aquilo que a gente vem falando até agora, como que a criminologia clínica poderia absorver esse conhecimento, essa desalienação, e como ela poderia usar isso nas práticas penitenciárias? De acordo com o professor Albino, uma das possibilidades é o que o João Falani chama de clínica da vulnerabilidade.
A ideia de que a criminologia clínica não teria que tentar entender por que aquela pessoa cometeu um crime e de que forma aquilo pode ser extirpado daquela pessoa, mas sim quais são os fatores de vulnerabilidade social que fizeram com que aquela pessoa fosse selecionada pelo sistema penal e de que forma a gente poderia atuar no sentido de minorar essa vulnerabilidade social. Ou seja, é uma criminologia clínica que ela não se faz através do cárcere. Ela não se faz de forma a legitimar o cárcere, ela se faz de uma forma de tentar, ela se coloca como tarefa uma tentativa de reduzir os danos que o próprio cárcere provoca. Essa seria, por exemplo, a ideia de atendimento psicológico dentro de unidades prisionais. Não um atendimento psicológico para fazer exame criminológico, um atendimento psicológico para ajudar aquelas pessoas a lidar com o sofrimento que existe e que faz com que elas se tornem mais vulneráveis ainda do que elas já eram quando elas foram selecionadas. A ideia de um serviço público a essas pessoas levando em consideração o fato de que elas são vítimas de uma violência, que é a violência de Estado. Então, essa seria a ideia de uma criminologia clínica a partir de um modelo crítico. Uma criminologia clínica é um fazer desses profissionais, mas que não levasse em conta uma forma de legitimar o fato de elas terem sido vítimas do sistema penal, mas sim de tentar reduzir um pouco o sofrimento psíquico envolvido e social também, né? O sofrimento psíquico e social envolvido no próprio processo de criminalização. Dá para entender essa ideia? Falando muito rapidamente, mas assim, são as três formas que a gente teria de encarar o fazer do psicólogo, o fazer do assistente social dentro da... Para que serve o psicólogo? Para que serve o assistente social dentro da unidade prisional? Alguém poderia responder, para descobrir qual é a causa do crime e sugerir um tratamento. Criminologia clínica mais tradicional. Para, conjuntamente, tentar entender quais foram os fatores que fizeram com que aquele crime acontecesse e tentar traçar uma estratégia de ressocialização por meio de trabalho e estudo. Criminologia clínica moderna. Ou para tentar minorar um pouco o sofrimento que é imposto àquela pessoa por conta da sua situação de exclusão social e do seu processo de criminalização, que a gente tem no mundo do vídeo. Então, o próprio objetivo da intervenção psi e social em relação àquela pessoa, qual seria? Na prática, hoje tem? Na prática, isso aqui não existe. Isso aqui é um discurso e o que se faz mesmo é isso aqui, né, que é o exame criminológico. O exame criminológico é o que há de mais reacionário, mais tradicional, mais médico-psicológico dentro das práticas criminológicas clínicas e é o que absorve completamente os corpos técnicos, né, os profissionais técnicos dentro de unidades prisionais. Então, o que técnico faz dentro de unidade prisional hoje? O exame criminológico, que é o que há de mais atrasado. Inclusive, o próprio Conselho Federal de Psicologia tem uma resolução dizendo que o exame criminológico é charlatanismo, mas ainda é o que se faz. Isso eu ia falar, porque ele acaba fazendo uma previsão que não está de acordo com a psicologia, né? Prever o que uma pessoa vai fazer. Isso, exatamente. Então vamos falar um pouco de exame criminológico, que é o símbolo máximo da dimensão médico-psicológica de criminologia clínica. Mas que é exatamente isso. Bom, o exame criminológico. O exame criminológico, ele surge, né, no Brasil já no Código Penal de 1940. A primeira vez se fala, antes tinha alguns tipos de exame dos culpados e tal, mas com esse nome, exame criminológico, é algo que surge como uma grande modernidade em 1940, né, está na exposição de motivos do nosso Código Penal, surge o exame criminológico. A partir do Código Penal, no artigo 34, caput, que ainda existe, não foi revogado, né? Na verdade já existia em 1940 e em 1984, com a reforma da parte geral, ele é mantido e hoje ele está no artigo 34, caput do Código Penal. O que se fala? O artigo 34, caput do Código Penal prevê a obrigatoriedade da realização do exame criminológico no início da execução sobre todos os condenados à pena privativa de liberdade em regime fechado, também podendo se estender a regime semiaberto. Então, todo mundo que é condenado em regime fechado ou semiaberto, segundo o artigo 34 do Código Penal, né, que está em vigor desde 1984, mas que já existia uma previsão similar no Código de 40, tem que ser submetido a um exame criminológico de entrada. É o exame criminológico de entrada. A pessoa entra e teria que ser submetido a um exame criminológico. O exame criminológico é uma fotografia, né? Ele tem... O que é exatamente o exame criminológico? O exame criminológico é uma perícia criminológica. Olha, é uma perícia, ou seja, é um saber técnico voltado à informação
a submeter informações ao juiz, né? Então ele é voltado para o juiz, ele não é voltado para o preso. O preso é o objeto do exame, o juiz é o destinatário do exame por ser uma perícia. E essa perícia, ela tem como, ela se baseia num tripé, que é diagnóstico, criminológico. O que é o diagnóstico? Veja, diagnóstico é um termo médico. Diagnóstico criminológico seria a classificação daquela pessoa específica dentro de uma possível classificação criminológica. A gente tem várias classificações de criminosos. No Brasil a gente tem duas que são as principais, as mais famosas, que são a classificação natural dos delinquentes, que é do Cícero Cristiano de Souza e do Aldo Nunes Maranhão, e a classificação etiológica dos delinquentes do Hilário Veiga de Carvalho. Não anotem isso não nem o examinador não pode saber disso. Que isso é bem psiquiatria mesmo. Mas essas duas são as classificações mais... A classificação etiológica vai falar que os criminosos se dividem em biocriminosos puros, biocriminosos preponderantes, mesobiocriminosos, mesocriminosos puros, mesocriminosos preponderantes, e é isso. E a classificação natural dos delinquentes vai falar os criminosos se dividem em criminosos ocasionais, criminosos sintomáticos e criminosos caracterológicos. Dentro dos criminosos caracterológicos teríamos os criminosos dissociais e os criminosos psicopáticos. Nossa, muito bonito. Gastam um tempo louco. O fervor, eu escrevi um artigo sobre a criminologia clínica no Brasil, né, publicado no livro que chama Criminologia no Brasil. Aqui eu tentei fazer e uma das características principais que eu identifiquei em relação ao saber criminológico brasileiro clínico é o fervor classificatório. Cada autor cria a sua própria classificação. Então tem um frenesi classificatório que todos vão querer classificar os criminosos. Então a gente tem o Hilário Veiga de Carvalho, né, que é o autor da classificação etiológica, ele lista 64 classificações de criminosos possíveis e ele fala, mas como nenhuma é boa o suficiente, eu vou fazer a minha. E ele cria essa classificação que até hoje é usada pelos... mas a gente tinha alguns tipos de classificação, como por exemplo, que são também usadas aqui em relação ao corpo, pessoas leptossômicos, pícnicos, atléticos e displásicos. Todos voltados para o lombroso. Todos com os olhos bem voltados para o lombroso. Se você for pensar, né, na própria classificação que se usa hoje, que é a classificação natural dos delinquentes, que fala que os criminosos podem ser ocasionais, que os criminosos podem ser sintomáticos ou caracterológicos. Quando você lê, não sei se vocês lembram do tríptico lombrosiano, que são as causas do crime para lombroso, isso aqui é dos anos 80. As causas do crime para lombroso são quais? A regressão atávica, por exemplo, a pessoa é assim, caracterológico, as taras degenerativas, no caso do criminoso tem sintomáticos, ou o ambiente, criminosos ocasionais. Então só muda o nome. Na verdade, o que se produz é o que o lombroso produzia dentro dessa criminologia clínica, mas o exame criminológico ele tem ecos muito claros de lombroso. Bruno, ainda hoje existem pessoas estudando. O exame criminológico é isso. O exame criminológico, quando o juiz determina que se faça o exame criminológico, é isso aqui. Bom. E o MP já pede porque ele sabe que ele sabe que é assim, porque o MP acredita nisso aqui. É isso, né? Ainda hoje. Você faz hoje. Ainda hoje. Você surpreende com alguma coisa, né? É o que se faz. Pois é. E aí, o que acontece, né? Esse exame de entrada, o exame criminológico é uma fotografia, então. Ele se baseia nesse tripé, diagnóstico criminológico. Traçado o diagnóstico criminológico, o que vamos fazer então? Já temos um diagnóstico. Então, prognóstico de reincidência. Qual a chance dessa pessoa... O positivismo italiano, ele, Lombroso, já apresentou isso aí no Congresso, né? Sim. Isso é um eco direto. Beninho de Túlio, ele que é o... só mudou o nome. Sim, o Beninho de Túlio, ele se coloca como discípulo de Lombroso. Né? Então, a criminologia clínica, ela nasce rezando na cartilha do Lombroso, e o se faz hoje é isso. Essas outras ideias de criminologia clínica, a questão da criminologia moderna ainda tem algum eco, criminologia clínica nenhum. Então, o prognóstico de reincidência, se a pessoa vai reincidir ou não vai reincidir,
Não há nenhum instrumento científico que nos permita responder isso, mas é algo que é demandado dessas equipes técnicas, dos técnicos das atividades profissionais. E por fim, uma proposta de tratamento. Qual seria o tratamento penitenciário? Vocês já pegaram alguma sentença em que ou decisão de execução, que o próprio juiz coloca a ideia do tratamento, indefira a progressão de regime, pois o preso não se beneficiou corretamente do tratamento penitenciário? O que ele está falando é laboroso. Porque ele não é por condição de responsabilidade. Aí ele já está um pouco mais moderno, ainda muito ruim. Mas alguns falam em tratamento. Coloca a responsabilidade. Em caps lock. Então, esse é o exame criminológico, diagnóstico, prognóstico e tratamento. É isso que o perito, que é um psiquiatra, um psicólogo, assistente social, né, que são os três que fazem o exame criminológico, tem que responder ao juiz. Qual é o tipo de criminoso que essa pessoa é, classifique-o, qual é a probabilidade dessa pessoa vir a reincidir, diga, e qual o tratamento penitenciário adequado dessa pessoa, tanto faz porque ele só vai ficar preso. Só vai ficar preso. Mas fala alguma coisa aí. Esse exame de entrada nunca fez nem nunca foi feito. Então eu estava falando, 34, o 34 do Código Penal é o exame de entrada. Qual que seria a ideia, dentro da lógica lá do legislador de 84? Né? Seria que esse exame fosse feito na entrada. Esse exame criminológico feito na entrada, se entrou, passou por um exame, é submetido, esse exame ele seria feito no COC, no Centro de Observação Criminológica, que existia em São Paulo, não existe mais, hoje é o Centro Hospitalar de Sistema Penitenciário, que é muito mais útil do que o Centro de Observação Criminológica, é um hospital, as pessoas estão doentes, que inclusive, por incrível que pareça, funciona bem, porque ele é administrado pela Fundação do ABC, então ele faz parte do SUS, Centro Hospitalar de Sistema Penitenciário. Ele fica do lado do Carandiru. Era onde era o Centro de Observação Criminológica, hoje ele é administrado, foi administrado pela Santa Casa, hoje é administrado pela Fundação do ABC. Tem uma equipe de saúde bem legal, assim, já fui visitar algumas vezes, realmente um nível de SUS, assim, todo mundo fala que o SUS é terrível, mas o SUS tem... Oi? Você conhece? Você trabalhou já? O Centro Hospitalar funciona bem, tem uma equipe parceira, você vê que é legal. O Centro Hospitalar é um lugar que a gente razoavelmente fica tranquilo quando o preso muito doente é transferido para o Centro Hospitalar, porque pelo menos vai dar os cuidados do SUS. Tem, como eu estou falando, tem 2 visitas por semana, tem uma equipe profissional que é bem diferente. Né? Tem uma equipe de segurança que é meio escrota porque é da SAP, mas a equipe de saúde mesmo ela é bem dedicada. Conheço o psiquiatra de lá, inclusive ela fez um trabalho de doutorado sobre o Centro Hospitalar, que é bem interessante. Vai ser lançado agora, na Natália Timmer. Ela vai lançar o livro. Depois eu passo para vocês. Tá. A ideia seria que essa pessoa, então, fosse para esse Centro de Observação Criminológica, se faz o exame criminológico. Esse exame criminológico vai ser a peça inaugural do prontuário criminológico dela. Aí a CTC, que é a comissão de classificação, né, a comissão técnica de classificação, que é prevista na LEP, desenvolveria um plano individualizador. O que essa pessoa vai ter que fazer? Vai ter que trabalhar, vai para a escola, vai passar por psicoterapia, vai passar por luloterapia, Isso é o que o legislador pensou, isso nunca existiu. Aí vai desenvolver esse plano individualizador e, ao final, se faria novamente um exame criminológico para que esse segundo exame fosse comparado com o primeiro e se visse qual foi a evolução daquela pessoa durante o cumprimento da pena. Então, a LEP traz essa sistemática. Como que seria o prontuário criminológico da pessoa? O primeiro exame criminológico, nesses termos, um plano individualizador feito pela Comissão Técnica de Classificação. Esse plano individualizador feito pela Comissão Técnica de Classificação seria acompanhado de um parecer dessa Comissão Técnica de Classificação sobre a forma pela qual aquela pessoa vai seguir o plano e, ao final, um novo exame criminológico feito pelo Centro de Observações Criminológicas para que pudesse ser comparado ao primeiro. Esse segundo exame é o exame que era previsto no artigo 112 da Lei de Execução Penal, que é o exame prévio à concessão de direitos na execução, livramento condicional e progressão de regime. Nunca foi obrigatório, mas ele era uma possibilidade, então o juiz determinar se fizesse esse segundo exame criminológico. Se exame criminológico fosse um instrumento idôneo, isso faria sentido. Mas o fato é que a gente vive a ilegalidade da ilegalidade, porque nem isso nunca existiu. Esse exame criminológico de entrada nunca existiu.
O que se implementou na prática? Só o exame de saída. Por que só implementou o exame de saída? Por que os juízes eles não determinam que se faça o exame de entrada? Só determinam que se faça o Seria a exame de... prova da falha do sistema penal, entrou de um jeito bem pior. Pois é, mas eu acho que não vai nem tão longe assim. Por que o juiz pede exame criminológico hoje? Para atrasar a progressão do regime. Sim, pra fazer voltar, né? Porque muitas vezes o cara já tá no benefício, tem que voltar. Ah, se recolher para fazer o exame, né? Essa ideia do cara que está em semi-aberto e que é... Pois é essa a ideia. Já vi gente na rua ter que voltar de julgar e foi definido. Aí ele tem que voltar. No aberto ele tem que voltar. O Ministério Público faz direto, agrava para pedir para fazer exame criminológico e ele sai mandado de prisão. Então, revoga a progressão de regime, ele é preso na rua, assim, praticamente uma falta, nada. Para ser submetido ao exame criminológico, não é 6 meses preso. Aí você ganha o exame positivo dessa progressão de regime. Isso faz de má fé, né? O exame criminológico hoje exclusivamente é utilizado para atrasar a execução. Porque o juiz não quer soltar, ele manda fazer exame. É isso. Né? O juiz não lê o exame criminológico, ele só manda fazer para não soltar. E depois, quando volta, ele tenta caçar alguma coisa lá para ele deferir. Então, o exame criminológico ele é uma bomba, ele é uma coisa que primeiro, ele não deveria existir, porque ele não é cientificamente demonstrado, isso aqui, prognóstico de incidência, não há nenhum instrumento hábil do ponto de vista das ciências psíquicas para se chegar à conclusão de se a pessoa vai reincidir ou não. E ainda que não fosse, ainda que ele fizesse algum sentido, o fato é que ele só faria sentido se você tivesse feito o exame criminológico de entrada e houvesse um plano individualizador, que também não há. Então, um exame só no final, que é uma fotografia daquela pessoa, por mais inidôneo que seja, mas ainda que não fosse inidôneo esse exame, já não serviria para nada, ainda que eu acreditasse que o exame serve para alguma coisa. Então, efetivamente, os juízes pedem isso só para atrasar a execução para manter a pessoa mais tempo. Mais, tem exame que demora um ano. Depende do lugar. Oi? Aí, com urgência sai em 6 meses. Com urgência, tem despacho de urgência ali, lá a gente fala, o juiz pediu urgência. Não vou cumprir, fala, você não vai cumprir? Pode dizer no juiz que você não vai cumprir. Aí eles fazem mais rápido. Então, mas aí também tem isso, né? Se você consegue fazer o exame sair rápido, mas aí você também não consegue ter controle sobre o resultado do exame. Como o exame não tem embasamento científico, o que a gente ouve muito de presos é que, por exemplo, no Valparaíso, de todos os presos falando isso, que a psicóloga de lá falava que ela só dava exame favorável na segunda vez, que eles só não tomar repique. Eles falaram, tomei repique. Tomar repique é quando o juiz manda o exame e o psicólogo dá exame negativo. E tem unidades que o psicólogo dá sempre exame negativo da primeira vez. Ah, sua primeira vez? Não, primeira vez eu nunca libero ninguém. E dá um exame negativo porque não tem nenhum instrumento científico possível mesmo para avaliar aquilo, então o psicólogo usa o que ele quiser. Bota qualquer coisa, né? Isso aí tem gosto? Oi? Não entendi. Isso aí É a mesma coisa, seria uma nova fotografia. É o mesmo exame, é a mesma perícia, só que ela teria que ser feita no começo e no final para que se comparassem as duas. Ou nunca foi feita no começo, apesar da previsão legal. No final, o artigo 112 previa, foi revogado, mas os juízes continuam pedindo. Então, o que acontece hoje? Olha que situação bizarra. Era precisando ser feito 2 vezes ao longo da execução, no começo e no final. Mesma perícia, mas para que as duas pudessem ser comparadas. A do começo nunca foi feita, não há essa prática de se fazer esse exame. A do final, ela tinha previsão legal até 2003. Em 2003 foi revogado, não tem mais essa previsão de exame para sair. Mas os juízes continuaram pedindo. E aí o STF editou súmula vinculante dizendo que o juiz pode sim pedir esse exame criminológico. Então hoje os juízes só pedem um exame que não tem previsão legal. O que tem previsão legal não se faz. O que não tem previsão legal, os juízes determinam que se faça para atrasar a execução e fazer a pessoa cumprir mais tempo. E aí a psicóloga fala o quê? Não? Depende da unidade prisional, mas já foi em unidades prisionais que a psicóloga, sempre que era o primeiro exame criminológico, dava parecer desfavorável à progressão. Simplesmente por ser o primeiro exame. Se não te surpreendido. Vem isso, ou não tem planos consistentes para o futuro. O Alvino, que foi meu orientador, né, que é o professor que eu estava falando agora, ele falava que quando ele fazia exame, era basicamente assim: o que você vai fazer quando você sair daqui? Aí ele falava, eu não sei, não tem planos consistentes para o futuro. O que você vai fazer quando... Aí ele falava isso, na sala do 5º ano da Faculdade de São Francisco, falava, se eu perguntar para vocês o que vocês vão fazer quando vocês saírem daqui, ninguém sabe. Ninguém sabia, ou seja, ninguém apoiou de regime. Agora, se o cara falar, eu quero montar uma... Dá pra saber o que vai fazer. Agora, se o examinando falasse assim, eu vou sair daqui, vou montar uma lojinha e vou querer me tornar um empresário, planos realistas para o futuro. Qualquer coisa, cara.
Como você não tem instrumentos científicos sérios para fazer essa avaliação, todos os preconceitos do avaliador estão colocados naquele laudo. Não tem ninguém nessa estrutura burocrática do Estado que vê a mediunidade do estudo. Se a própria psicologia está falando Não vê, mas essa é a ideia. Ninguém quer a justiça, ninguém quer. Não, essa é a ideia, o exame tem que ser ruim mesmo, tudo está casado, existe uma simbiose entre esse saber técnico e o saber do juiz, por isso que a gente fala de saber legitimador do sistema penal. Eles estão usando a profissão deles, o meu saber psicológico, para fornecer um laudo que vai permitir ao juiz manter aquela pessoa mais tempo presa do que ela permite. Eu legitimo a violência penal. Sem embasamento científico. Sem embasamento científico. O embasamento científico, quando muitos que têm embasamento científico são de algumas autores do século XIX. Parece um proso o exame criminológico. Tem uma base criminológica que parece um proso, não é só bem de tudo, não são só. Mas agora, dificilmente você encontra citado algum autor posterior a 1940 no exame criminológico, porque não se produziu mais nada. Você chegou à conclusão que isso realmente não tem por onde ir do ponto de vista científico. Isso, se é só para legitimar, você tem qualquer coisa aí. E isso é o que é feito hoje em dia. Então, os exames periciais na execução penal, eles são isso. Demora 6 meses para fazer e quando vem ou com planos irreais para o futuro, ou ausência de planos para o futuro, ou é isso. O Albert falava, né? Só que depois ele mudou muito, mas quando ele era novinho, ele fazia esses exames em cima dos outros, não passava nem sabão molhado. Qualquer um que viesse achava alguma coisa para fuder a pessoa e a pessoa ia ficar presa. Não passava nem sabão molhado. Se você abre a porta para os preconceitos daquela pessoa, e é isso, para isso que se presta o exame criminológico. Então, em 2012, em 2003, o artigo 112 da LEP foi revogado, não há mais previsão na LEP em relação a esse exame de saída. Ao exame de entrada sempre houve, a previsão nunca foi cumprida. Ao exame de saída, que era o artigo 112 da LEP, ele foi revogado em 2003. Ele foi revogado em 2003 e os juízes continuavam determinando que se fizesse o exame criminológico mesmo sem previsão legal. E aí as defesas começaram a recorrer, falaram, ó, já está determinando uma perícia que não tem previsão legal, que é esse exame como condição para progressão de regime. Isso chegou ao STF, e o STF editou a súmula vinculante número 26, que é a seguinte: para efeito da progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juiz de execução observará em constitucionalidade do artigo 2º da Lei 1032 de 25 de julho de 90, até aí é a questão da progressão de regime dos crimes hediondos, né? Sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim de modo fundamentado a realização do exame criminológico. Então, o STF, por meio de súmula vinculante, ressuscitou o exame criminológico em 2009, que tinha sido revogado em 2003, sendo que o juiz continuava pedindo, e agora o STF falou, pode sim pedir o juiz. E aí o juiz determina que se faça o exame criminológico, hoje com base em súmula do STF. O que a gente tem aqui, né, para trabalhar? Súmula vinculante, não tem muito o que se fazer, mas a gente tem sustentado, primeiro, só cabe em crime hediondo, e que essa determinação que se faça do exame criminológico, ela teria que ser fundamentada com base em elementos concretos da execução. Então, o cara teve 50.000 faltas graves durante a execução. Tem que ser alguma coisa que diga respeito à execução, não ao crime que foi praticado, porque isso já foi objeto de dosimetria penal quando da condenação. É o que a gente tem aqui para trabalhar em cima disso. Agora, o STF admite, em súmula vinculante, que se faça o exame criminológico sem ouvir ninguém, né? Porque o STJ também, em 2010, editou a súmula 439, que diz: admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso desde que decisão motivada. Então o próprio STJ também passou em 2010 a declarar que admite sim o exame criminológico, mesmo com todas as entidades de classe que tratam da criminologia clínica dizendo que o exame criminológico é charlatanismo. Para vocês terem uma ideia, o Conselho Federal de Psicologia, em 2009 tinha editado uma resolução proibindo que os psicólogos fizessem exame criminológico por falta de embasamento científico.
né? Essa resolução foi revogada porque o Ministério Público Federal foi para cima do Conselho Federal de Psicologia, dizendo que isso significaria desrespeito à ordem judicial e ameaçar entrar com uma ação civil pública. Aí o Conselho Federal de Psicologia revogou essa resolução e editou em 2010 uma outra resolução dizendo, meio que descrevendo o exame criminológico, dizendo que era proibido que o psicólogo fizesse exame criminológico por ausência de fundamento científico, mas não falava no exame criminológico especificamente, falava que o psicólogo não poderia se basear no binômio delito-delinquente e não poderia fazer prognóstico de reincidência e nem trabalhar com o conceito de periculosidade, porque esses conceitos não têm embasamento científico. Então, nessa resolução, o psicólogo cometeria infração ética se ele trabalhasse com esses conceitos, porque esses conceitos são charlatanismo, não são psicologia. O que aconteceu? O Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública e ano passado foi suspensa essa resolução, porque o Ministério Público faz questão que os psicólogos continuem fazendo o exame criminológico, mesmo quando o próprio Conselho Federal de Psicologia, mesmo quando o próprio Conselho Federal de Psicologia já se colocou no sentido de que não é possível ter um exame criminológico que tenha embasamento científico. Não é possível. Ou seja, os juízes, os promotores, os defensores, todo mundo sabe que exame criminológico é charlatanismo e o juiz continua pedindo para atrasar a execução. Essa é a situação que temos hoje. Os juízes pedindo a rodo exames criminológicos. Se você for sinceramente perguntar, você acha que isso serve para alguma coisa? O juiz vai falar, não. Salvo para atrasar a execução. É uma fé. A famosa má fé, com a qual já estamos acostumados. Então, o Conselho Federal de Psicologia hoje repudia o exame criminológico, dizendo que o exame criminológico não tem comprovação científica, não é um método cientificamente comprovado, mas o Ministério Público insiste em dizer que há uma liberdade judicial de se determinar que se faça esse exame criminológico, mesmo que seja charlatanice, porque isso é importante para manter a pessoa mais tempo presa do que a lei permite. É essa a justificativa. No fundo, é essa a justificativa. Enfim, quis falar do exame criminológico para vocês, que dentro da criminologia clínica eu acho que é o que pode aparecer numa prova. Tá? A gente ainda poderia falar sobre alguns outros tópicos, agora mais pontuais. Eu vou conversar com o Thiago, para no próximo módulo eu tentar voltar para falar com vocês alguma coisa sobre eu queria falar sobre as paradigmas de ressocialização, reintegração social, conceito crítico de reintegração, algumas coisas sobre militarização, algumas coisas sobre direito penal de gênero, enfim, alguns tópicos de política criminal que eu não consegui tratar aqui nesse cursão de criminologia, mas aí eu vou, no módulo seguinte, pelo menos pegar uma aula para a gente poder pegar uns tópicos que podem aparecer numa prova, que são tópicos mais... Tá? Mas eu acho que com isso que a gente viu até agora, você já tem uma boa base de enfrentar qualquer prova de criminologia por aí. Dando uma estudada, tal, tentando se manter atualizado, enfim, desejo muita sorte para vocês, espero que vocês passem, por favor, e é isso, gente. Obrigado. Deve voltar logo, É, tira a pele.